Questão 46 do Halliday, volume 2. A primeira colisão conhecida entre um fragmento espacial e um satélite artificial em operação ocorreu em 1996. A uma altitude de 700 quilômetros, um satélite espião francês com um ano de uso foi atingido por um pedaço de foguete Ariane. Um estabilizador do satélite foi danificado e o satélite passou a girar sem controle. Imediatamente antes da colisão, e em quilômetros por hora, qual era a velocidade do pedaço de foguete em relação ao satélite se ambos estavam em órbita circular? Letra A, se a colisão foi frontal, e letra B, se as trajetórias eram mutuamente perpendiculares. Bem, antes da gente estar respondendo a letra A e a letra B, a gente primeiro precisa conhecer qual é a relação, como a gente pode obter a velocidade orbital desses corpos. Bem, a gente tem que, num movimento orbital, ou seja, temos um corpo supermassivo, como por exemplo o planeta Terra, e um corpo que orbita em torno dele. A gente tem que a interação entre esse corpo aqui de massa mzinho e o planeta Terra de massa mzão, a interação entre eles cria uma força atrativa que seria a força gravitacional, que a gente já conhece a sua relação matemática. A força gravitacional é igual a Gzão vezes Mzão vezes Mzinho, dividido pela distância entre os centros dos corpos ao quadrado. Contudo, como essa força gravitacional é a única força atuando na massa mzinho, temos que ela também é a força resultante desse corpo aqui. E como o corpo está realizando um movimento circular, pela dinâmica circular, a gente tem que essa força resultante seria uma força centrípeta. Logo, a gente tem que a força centrípeta, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, ele tem que ser igual à força gravitacional, porque a força gravitacional é a única força atuando sobre a massa, sobre o corpo mzinho. Logo, ela é a nossa resultante. E a gente tem que a força gravitacional é expressa por Gzão, mzinho, dividido pela distância entre o meio dos corpos ao quadrado. A gente pode expressar a aceleração centrípeta como a velocidade do corpo mzinho ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Logo, mzinho vezes v ao quadrado dividido pelo raio de curvatura é igual a Gzão, mzinho, dividido por r ao quadrado. Podemos cortar aqui, porque esses termos são iguais, e podemos cortar aqui. Logo, a gente conclui que a velocidade orbital de um corpo a uma distância r do centro do planeta, ela é dado por raiz quadrada de Gzão, mzão, sobre rzinho, de modo que rzinho é igual ao raio do planeta, no nosso caso seria a Terra, mais a altura que a mzinho se encontra da superfície da Terra. Esse aqui é o nosso valor de rzinho. Ele seria o raio da Terra mais a altura que mzinho se encontra da superfície. Então vocês percebem que a velocidade orbital ela não depende da massa do corpo que está orbitando, em sim do corpo central ao qual ele orbita. Logo, a gente tem que a velocidade do satélite, a velocidade do foguete em relação ao centro da Terra, ela é a mesma. Logo, vamos calcular esse valor. Temos que Vzinho vai ser igual a raiz quadrada de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Se vocês forem consultar lá no apêndice no final do livro, vocês vão notar que a massa da Terra ela é dada por, vou dar uma consultada aqui, 5,972 vezes 10 a 24 quilogramas, dividido
Vocês também vão notar no apêndice, onde vocês encontraram a massa da Terra, que o raio da Terra é expresso por 6,3781 vezes 10 a sexta metros, mais a altura que o foguete e o satélite se encontram da superfície da Terra, que no caso seria 700 quilômetros, que em metros pode ser expresso por 7 vezes 10 a quinta. Logo, quando a gente substituir esses valores aqui na calculadora e tirar a raiz quadrada deles, a gente vai obter que o resultado ele vai dar 7,50 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Contudo, o problema ele vai querer saber essas velocidades relativas em quilômetro por hora. Logo, vale a pena a gente já converter aqui para transformar em metro por segundo em quilômetros por hora. Aí a gente multiplica por 3,6. Logo, a gente tem que a velocidade orbital dos dois corpos, que são velocidades iguais, idênticas, porque eles se encontram à mesma altitude, ela é de 2,70 vezes 10 a quarta quilômetros por hora. Pronto. Vocês possuem a velocidade orbital dos dois corpos, que são idênticas. Ele quer saber, o problema ele quer saber a velocidade do foguete em relação ao satélite. E aqui é a velocidade do foguete, a velocidade do satélite em relação ao centro da Terra, porque a gente pode considerar como se fosse um referencial inercial. Logo, a gente precisa relembrar das noções de movimento relativo. A gente tem que, em movimento relativo, seja ele de duas dimensões ou de uma dimensão, movimento relativo. Se a gente quer calcular a velocidade do foguete em relação ao satélite, isso aqui é vetorial, a gente tem que efetuar uma soma vetorial entre a velocidade do foguete em relação à Terra mais a velocidade da Terra em relação ao satélite. E a gente tem que a velocidade da Terra em relação ao satélite, ela também pode ser expressa como menos a velocidade do satélite em relação à Terra. Então a gente vai pegar esse termo aqui e substituir aqui. Porque o que a gente tem não é a velocidade da Terra em relação ao satélite. Apesar de que a gente consegue relacionar VTS a VST. Mas essa expressão aqui é a velocidade do satélite em relação à Terra. Logo, respondendo à letra A, uma vez que a colisão, o movimento entre eles é frontal, ou seja, a gente tem que o satélite está vindo assim, enquanto o foguete ele está vindo assim. Considerando a direção do foguete, a direção e o sentido da velocidade do foguete como nosso eixo positivo, o nosso sentido positivo, a gente tem que como eu posso dizer, o sinal do vetor da velocidade do satélite em relação à Terra, ele vai ser negativo, porque ele está vindo ao contrário, ou seja, eu estou definindo esse sentido aqui de movimento como positivo. Então, tudo que está contrário a esse movimento, ele vai ser negativo. E uma vez que o movimento ele acontece somente em uma dimensão, eu posso apenas somar os escalares, não trabalhar com essas notações vetoriais. Logo, a velocidade do foguete em relação ao satélite é dado pela velocidade do foguete em relação à Terra, que corresponde a 2
2,70 vezes 10 a quarta menos a velocidade do satélite em relação à Terra. E como a velocidade do satélite é contrária ao sentido do movimento que a gente definiu, isso daqui vai ser negativo. Menos 2,70 vezes 10 a quarta. Negativo com negativo vira positivo. Logo, eu tenho que a velocidade do foguete em relação ao satélite é a soma desses dois termos. Logo, ela vai ser 5,40 vezes 10 a menos 4. A menos 4 não, a mais 4, aqui não tem o menos. Deixa eu só tirar esse mais aqui, que a gente não precisa expressar. 10 elevado à quarta quilômetros por hora. Então, a gente acabou de responder a letra A. Para a letra B, a gente tem que o movimento deles dois é perpendicular entre si. Ou seja, a gente tem que o satélite ele está se movendo meio que assim. Enquanto o foguete ele está se movendo assim. São perpendiculares entre si. Um Y e um X. Para esse caso aqui, a gente não vai simplesmente somar aos seus escalares, porque quando o movimento é somente em uma direção, o módulo de um vetor é a própria coordenada daquela... é a própria coordenada. No caso, para esse movimento aqui, é a própria coordenada X. No caso, a gente tem que V, ele seria um Vx na direção X, mais um Vy na direção Y. Como o movimento aqui é em uma única direção, a gente tem que Vy é zero, logo o módulo de V é igual a o módulo de Vx. Para esse caso aqui, a gente tem que um possui a componente... Um corpo possui a componente x, enquanto o outro corpo possui a componente y. Logo, expressando aqui, a gente tem que a velocidade do foguete em relação ao satélite, que é igual à velocidade do foguete em relação à Terra, menos a velocidade do satélite em relação à Terra. Isso aqui vai ser dado por velocidade do foguete em relação ao satélite, é igual a componente da velocidade do foguete em relação à Terra. A componente ele possui apenas componente x, logo vai ser 2,70 vezes 10 a quarta x, menos a velocidade desse daqui, que ele possui somente componente y, menos 2,70 vezes 10 a quarta y. E o módulo, como o problema solicita o valor em módulo, calma aí, como o problema solicita o valor em módulo, a gente tem que o módulo do vetor é basicamente a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente, ou seja, 2,70 vezes 10 a quarta ao quadrado, mais 2,70. Eu já estou omitindo o valor negativo, porque um termo negativo elevado a um expoente par, ele vai ser positivo. Vezes 10 a quarta elevado ao quadrado. Raiz quadrada disso tudo. A gente tem que o módulo deste vetor ele vai ser aproximadamente 3,82 vezes 10 a quarta quilômetros por hora.
E essa daqui é a letra B.